Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. O Botafogo segue trabalhando para a quarta-feira enfrentar a equipe do São Paulo, 18 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos. Quarta peleja do Glorioso no Campeonato Brasileiro. E temos que melhorar. Botafogo, que iniciou muito bem contra o Palmeiras, fazendo uma partida que até nos deu uma esperança, fez um jogo ali meio que primeiro tempo ok, um segundo tempo muito ruim contra a equipe da Laú. Aí passamos aquele pano, segundo jogo e tal, contra a equipe do Juventude. O Botafogo fez uma reta final de jogo maravilhosa, atropelando a equipe do Rio Grande do Sul. Poderia ter feito 4, 5 gols ali, perdeu oportunidades. E fez um jogo muito ruim contra o Carabobo, onde a gente consegue uma vitória de Libertadores. Libertadores, eu não vou mudar aquilo que eu falei, temos que vencer, e vencemos. Porém, o jogo contra o Bragantino foi muito ruim. E a gente tá com aquele sentimento da gente não saber o que esperar na partida que vai acontecer na próxima quarta-feira. Qual o Botafogo? Será que o time vai evoluir? Será que o time vai manter um nível ruim? Não sabemos. Mas o que a gente pode torcer é que o Botafogo evolua na partida que vai acontecer na próxima quarta. E principalmente, comece a fazer gols. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco com vocês, nesse nosso conteúdo de agora, que está em nome de Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A Mais Ágil é especialista nesta antecipação de FGTS. Se você quer entender como que funciona, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês tirarem todas as suas dúvidas. De repente, a antecipação do fundo de garantia pode ser uma maneira de você conseguir um dinheiro mais rápido e mais fácil. Procure agora a equipe da Mais Ágil. O Botafogo tem números horrorosos no começo de 2025. A gente não consegue ter um avanço a respeito do nosso jogo. O Botafogo fez 19 jogos oficiais na temporada e em 9 deles não marcou. E esse ponto é muito complexo, de um time que ano passado conseguia fazer gols em todos os jogos. Nesse ano não. O Botafogo até que cria oportunidades. Às vezes cria demais e não consegue colocar a bola na casinha. Mas esse é um ponto que o time tem que evoluir. E claro, ser mais letal. O Botafogo ele não consegue fazer gols e é o pior aproveitamento em relação a número de gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 19 partidas no ano e apenas 16 gols marcados. Isso dá uma média de menos de um gol por jogo. É algo que o técnico Renato Paiva tem que melhorar. Por isso que a gente vem batendo aqui na tecla que não dá para ele colocar o Patrick de Paula como um 10. Se ele pensa no Patrick de Paula, que seja para ser um substituto para o Marlon Freitas. Você não pode tirar o DNA desse time de jogadores como o Savarino. A gente falou isso no Giro de Notícias, eu não quero ser repetitivo. A gente tem que ter os nossos atletas com mais qualidade liberados para eles jogarem, podendo fazer os tentos. E você ter um número como esse, de 19 jogos na temporada, 9 sem marcar nenhum gol, apenas 16 gols feitos, é muito complicado. E por mais incrível que possa parecer, o artilheiro do Botafogo na temporada é o Patrick de Paula, somando todas as competições, Carioca, Brasileiro e também Supercopa do Brasil, onde ele marcou o nosso gol. E eu não estou colocando nem aquele amistoso. Se a gente pega o amistoso contra o Novo Horizontino, o PK tem 6 gols na temporada. Pegando apenas as competições oficiais, o Botafogo tem 4 gols com o Patrick, 3 com o Kaique, 2 com o Cauê, 2 com o Igor Jesus, 1 com o Savarino, 1 com o Serafim, 1 com o Matheus Nascimento, 1 com o Matheus Ponte e 1 com o Matheus Martins. É muito pouco. E, claro, a gente tem que pegar, né, o período do Renato Paiva, que começou no jogo contra o Palmeiras, e aqui é o corte dele. Mas o corte anterior foi ridículo, que a gente teve até então. Que a partir do jogo contra o São Paulo, o Botafogo comece a fazer gols. Que o Botafogo comece a performar. Porque não dá pra gente ficar mais um ano com um time que não crie. O nosso Botafogo hoje é um time que tem um DNA muito forte na construção, um time que cria muitos gols. Se a gente pega o que o Botafogo fez em 22, 23, 24, o time marcou muitos gols. E agora a gente tem que fazer esse time de novo. Aproveitar as chances, fazer os gols e ser totalmente letal. O Botafogo tem criado. Poderia ter números melhores, mas também a gente não pode passar um pano no que a gente está vendo. Tem que melhorar muito. O Botafogo está muito longe daquele Botafogo que a gente quer ver jogando. Lembrando,
Abrindo e fechando parênteses, ninguém quer aqui a demissão do técnico Renato Paiva, não existe essa possibilidade e a busca é pela evolução dentro do nosso clube. Nathan Fernandes, que foi contratado titular da Seleção Brasileira Sub-20, infelizmente se machucou no Campeonato Sul-Americano em que a seleção foi campeã. Ele entrou na reta final daquele jogo contra o Novo Horizontino, um amistoso que aconteceu no estádio Newton Santos, e teve uma nova lesão nas atividades que aconteceram no Espaço Lunier. Nathan, como nós colocamos na nossa última live pós-jogo, entrou no processo de transição e agora é esperar que ele tenha chances. Eu acho improvável que o Nathan volte nesta semana, ainda mais com um trabalho de esforço, um jogador que veio de lesões, de duas no caso. O Botafogo não vai acelerar essa volta para correr o risco desse menino se machucar de novo. Veio bichado, Tef. Não tem nada disso, gente. Não, o jogador não veio bichado. Às vezes o cara tem ali um descontrole em relação à parte muscular. Tinha um trabalho específico no Grêmio, aí depois teve um na seleção e teve um no Botafogo. Às vezes, alguns jogadores estão com a musculatura um pouco mais cansada. E pode ter acontecido isso com o Nathan Fernandes. É um dos jogadores que eu mais tenho esperanças nesta temporada, por ele ser forte, por ser um jogador agudo e ter um contra um que a gente precisa neste momento da temporada, até mesmo para a gente ter mais opções pelas beiradas de campo, porque o Jefinho, não sei o que esperar dele, sendo bem franco com vocês, porque não tem ido nem para os jogos, mesmo com ele já treinando normalmente com o técnico Renato Paiva, a gente não tem visto o Jefinho. No último jogo ele não foi relacionado e quando está relacionado não tem entrado, não sei se está rendendo nas atividades. Agora é torcer que o Nathan tem um restante de recuperação interessante para que ele possa estar à disposição do técnico glorioso nas próximas pelejas do nosso clube. Existiu semana passada uma declaração do Betão, lá do Charla Podcast, falando que o Wesley está próximo ao Botafogo. E o Serginho Santana, setorista do nosso clube pelo GE, colocou no podcast do GE que, e a apuração dele bate muito com a minha, de que não tem nada encaminhado com o Wesley. É um jogador que o Botafogo gosta, é um dos nomes que trabalha para a segunda janela de transferências, mas não está fechada esta negociação. Quase esteve, mas não está. Botafogo, ele vai trabalhar agora, nesses próximos 2 meses, para reforçar o seu plantel, visando tanto o Super Mundial e principalmente as competições que o Botafogo tem mais obrigação na temporada. O Botafogo tem uma obrigação em relação ao Campeonato Brasileiro de, no mínimo, ficar entre os 6 primeiros colocados para se garantir tanto na Libertadores 26 e na Copa do Brasil, porque hoje o Botafogo ele está fora até mesmo da Copa do Brasil ano que vem. E por isso a gente precisa de mais investimentos, de um time com mais opções, com jogadores mais decisivos no segundo semestre. E tomara que isso aconteça. O Wesley é mais um jogador jovem, um talento que surgiu na equipe corintiana e que pode pintar no Botafogo nesta segunda janela de transferências, mas a negociação não está sacramentada. Esta é a apuração que eu tenho. E o Botafogo hoje fez uma live mostrando um novo escritório da SAF lá no estádio Newton Santos. Isso eu acho muito bacana. Campo é uma coisa, estrutura do Botafogo é outra. É muito bacana ver o nosso clube crescendo em estrutura. Lembrando, são 3 anos de uma estrutura de SAF no Botafogo, um novo Botafogo, e claro, alguns passos estão avançados, como os títulos que nós conquistamos ano passado, algumas coisas vão melhorar ano após ano. O Botafogo saiu do fundo do poço para um clube que hoje tem uma estrutura física que está crescendo cada dia mais. O estádio Newton Santos está melhor, o Espaço Lunier está melhor, pode melhorar mais ainda. Hoje você tem um local de trabalho para os funcionários maravilhoso e, claro, as coisas podem evoluir cada dia que passa, evoluírem mais. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, volta às 6 da manhã com o nosso Giro de Notícias, assistam aos outros vídeos aqui do nosso canal. Valeu, gente, fui, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu.